Então sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o pastor Mateus, não precisa me chamar de pastor, sou pastor da Igreja do Redentor, e nós vamos continuar hoje o nosso estudo na série Contra a Cultura. Nós já estudamos durante 2 semanas sobre esse tema e nós vamos continuar hoje. Esses ensinamentos são baseados nas bem-aventuranças pronunciadas por Jesus no Sermão do Monte. Então, se você quer abrir sua Bíblia, se você tem sua Bíblia, é um versículo só, Mateus capítulo 5, versículo 5. Deixe sua Bíblia aberta, a gente também tem esse versículo aqui, que vai ser o nosso versículo de estudo de hoje. Mateus 5, 5. Gente, vamos lá, junto? A cada semana que a gente vai estudando essas bem-aventuranças, a cada semana eu posso perceber quão realmente contracultural são os valores do reino de Deus em relação aos valores do mundo, como é contracultural. E hoje nós vamos estudar essa terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Podem ler comigo? Vamos ler junto? Bem-aventurados. Vamos lá agora como um coral. Bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Na primeira semana, não sei quem estava aqui, nós estudamos a primeira bem-aventurança, quando Jesus começou a dizer, veja como os valores do reino de Deus são contraculturais. Jesus diz assim: bem-aventurados são os pobres de espírito. Não sei quando se lembra. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Ou seja, o que é pobre de espírito? A gente viu, são aqueles que reconhecem a sua falência espiritual. Pobre de espírito não é alguém acanhado, não é alguém. Pobre de espírito é aquele que reconhece diante de um Deus santo, justo, que ele não tem condições de se apresentar diante de Deus. É a primeira bem-aventurança. Jesus fala: esse que reconheceu a sua falência espiritual, que não confia em si, ele herdará o reino dos céus. Desse é o reino, na verdade, desse é o reino dos céus. E aí Jesus toca numa ferida da nossa cultura, porque a nossa cultura, o pensamento do nosso tempo é o seguinte: você é o cara, você pode tudo que você quer. E a gente fala: não, no meu reino não é assim. No meu reino você precisa começar reconhecendo que você é o falido espiritual. Isso não pega bem, não vende bem, mas é o que Jesus estava vendendo, falando para os seus discípulos nesse sermão. E aí ele parte para a segunda bem-aventurança. Ele fala: bem-aventurado, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele fala: bem-aventurado, a segunda bem-aventurança, são os que choram, porque eles serão consolados. E como nós vimos há 2 semanas atrás, tudo que o mundo quer, tudo que nós como sociedade fazemos, nós organizamos a nossa vida de uma maneira que a gente não precisa chorar. É ou não é verdade? Nós organizamos a nossa vida, planejamos, fazemos de tudo para que a gente não precisa chorar. E aí Jesus vem e fala que são bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. E aí, que choro que Jesus estava falando? Não era de um simples choro de uma perda, não era de um simples choro de você perdeu o emprego, um ente querido. Você pode ser consolado nisso, Deus pode te consolar, mas o choro que Jesus falou é o choro espiritual. É o choro de alguém que viu que é falido espiritualmente, e aí ele chora, e ele lamenta, porque ele vê que ele não tem bondade alguma nele, mas ele é consolado por Deus. E esse cidadão do reino dos céus, que primeiro reconhece a sua falência espiritual, depois ele chora, ele vai ser consolado. Jesus está falando. E como é bom ser consolado? A gente viu aqui, Quando você está em dor, alguém te dá um abraço, alguém te fala palavras, que tocam o seu coração. Quanto mais deve ser, e quem já foi sabe, como é bom ser consolado pelo Deus vivo e todo-poderoso, pelo Espírito Santo. E aí, a lógica do reino de Deus é a seguinte: nós choramos hoje, mas seremos consolados hoje e eternamente. O pensamento do mundo é: aproveite tudo hoje, não chore. Mas Jesus falou que se você não chorar hoje, você vai chorar um dia eternamente. Então a lógica do reino dos céus é: eu reconheço, Jesus está falando, o cidadão do reino dos céus, ele reconhece a sua falência espiritual, ele recebe o reino de Deus. Ele chora pelos seus pecados, ele chora pelo pecado da humanidade, ele olha a situação ao redor e vê: não era para ser assim. Deus não queria que fosse assim. Ele olha para os seus entes queridos, os amigos, e vê a miséria espiritual dele e fala: não era para ser assim. Ele chora. E aí Jesus então parte para a terceira bem-aventurança,
que é essa bem-aventurança de hoje. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí talvez você que está nos acompanhando desde a primeira semana pode estar pensando, mas qual que é a ligação, né, dessa bem-aventurança com as outras? Porque na primeira e na segunda semana eu expliquei que o Sermão do Monte, essas 8 características, não são 8 características de 8 discípulos diferentes. São 8 características que eu e você, como cristão de Jesus, temos que ter as 8. Não é uma característica que você pega, eu sou um cara manso, então eu sou bem-aventurado. Mas essa outra eu já não sou. Não, as 8 bem-aventuranças são 8 características de um discípulo de Jesus. E uma segue a outra como uma sinfonia. Então, você pode estar se perguntando, qual que é essa conexão dos mansos com as bem-aventuranças anteriores? Então eu te convido a gente mergulhar nessa noite um pouco mais fundo e ver o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos, o que Ele tem para ensinar para nós nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado porque o Senhor trouxe cada pessoa aqui em segurança. Obrigado porque o Senhor está no nosso meio. Obrigado porque a Tua palavra que está sendo falada aqui. Obrigado, Jesus, porque os Teus ensinamentos são eternos, não mudam, são imutáveis, são poderosos, são contraculturais. Que o Senhor possa, num certo sentido, virar a nossa cabeça, o nosso mundo de ponta cabeça quando nós nos deparamos com a Tua verdade, Pai. Que o Senhor possa nos tirar do nosso conforto e nos levar para um lugar seguro que é no Senhor, não em nós e nas nossas verdades. Fala a cada coração nessa noite, que cada um precisa ouvir, cada um precisa ser consolado, que cada um precisa ser confrontado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Imagine que você é o dono de uma empresa. Você tem uma empresa. Eu sei que tem alguns empresários aqui nessa noite, né? E você precisa contratar uma pessoa para a sua empresa. E você pode imaginar que na sua empresa pode ter duas situações. A sua empresa está muito bem e ela está crescendo, então você precisa achar um cara que vai ser um líder, que ele vai te ajudar na expansão dessa empresa. A minha empresa está crescendo muito, eu preciso achar um cara que vai me ajudar a gerenciar, abrir campos, outras empresas em outros lugares. Ou pode ser que a sua empresa está mais desse lado, que ela não está tão bem das pernas, mas você também precisa achar alguém que vai te ajudar a levantar essa empresa, a não deixar que ela afunde. E aí você procura um líder, um cara que vai te ajudar nesse processo. Quais são as características que você gostaria de ver nessa pessoa? Quais são as características? Você não pode pensar, se você responder em voz alta, eu sei que você vai ficar com vergonha, mas normalmente a gente procuraria uma pessoa bem ousada, né? Quero um cara ousado, quero um cara interno. Eu quero um cara proativo. Eu quero um cara dinâmico. Tem que ser um cara dinâmico. Tem que ser um cara confiável, né? Se você procurar, é um confiável, né? Tem que ser uma pessoa ética. Eu acho que ética hoje em dia, né? Não sei se as pessoas procuram muito. Às vezes as pessoas até abrem mão da ética. Se o cara ele é um ótimo profissional, ele é ousado, então a ética não precisa tanto. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você acha que a mansidão ela estaria nessa lista de qualidades para essa pessoa? Você procuraria para a sua empresa? Mansidão, você pararia e olharia e falaria assim, eu estou procurando alguém para esse cargo que seja uma pessoa mansa. Pense comigo na lista das pessoas que você conhece, dos líderes que você conhece, dos líderes que são referências. Geralmente eles são pessoas mansas, humildes? Eu acho que não. A caricatura, o desenho que a sociedade faz, que a nossa cultura nos dá, não são de pessoas assim. Nós queremos alguém bem agressivo, ela não é. Nós queremos um lutador, nós queremos um pitbull. Eu lembro que tempo atrás deu um livro, Vendedor Pitbull, alguma coisa assim, é um cara que vai atrás e carregar essas mangas. Então nós começamos a ver nessa primeira bem-aventurança, como nas outras, quão os valores de Cristo, eles são contraculturais. E na verdade, ele não só surpreende a cultura. Quando Jesus fala isso, sentado ali no pé da montanha com seus discípulos, você precisa prestar muita atenção nisso, a gente precisa ter esse plano de fundo em mente. Jesus está falando com os judeus. E essa carta de Mateus também, ela é escrita para judeus. O Evangelho de Mateus, na verdade, ele é escrito para o povo judeu. E quando Jesus chega para os judeus e fala assim, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso foi totalmente contracultural, chocante para o judeu.
Porque o judeu da época de Jesus, eles esperavam que o Messias, quem conhece um pouco sabe, o Messias viria e traria o reino de Deus. E o Messias faria isso, traria o reino de forma material. E aquele povo judeu que estava sendo oprimido por tempos, por séculos, e naquele momento estava sendo oprimido pelos romanos, ele achava se esperava que o Messias viesse com espada, ele viesse como uma grande figura militar. E aí Jesus fala assim: bem-aventurados os mansos. Peraí, a gente está esperando o Messias que vai conquistar o reino para a gente. Aí quando Jesus fala isso, Jesus está falando abertamente a seguinte ideia: não, o meu reino não é esse tipo de reino. Esse não é o meu caminho. Esse é o caminho que vocês poderiam estar esperando, que o Messias viesse. Mas o meu reino não é esse tipo de reino que é ganhar força pela espada. O meu reino é outro reino. E certamente os valores de Cristo, eles podem ser muitas vezes contraditórios e até contraculturais para nós como igreja. Se a gente analisar a situação da igreja, eu vou pegar do Brasil, a igreja brasileira, eu acho que muitas vezes nós temos esse mesmo sentimento que os judeus tinham. Nós precisamos expandir o reino de Deus. Nós precisamos fazer uma bancada bem grande, que vamos chamar de bancada evangélica, e lá a gente vai lutar e vai fazer leis que vão goela abaixo do povo, e aí o reino de Deus vai ser colocado nessa terra, né? Muitas vezes o pensamento nosso como igreja vai desse jeito. Mas será que o reino de Deus ele se expande através de leis que vêm de cima para baixo? Não seria o reino de Deus expandido através de discípulos, de cidadãos do reino dos céus, que tiveram a sua vida transformada e vivem de uma forma contracultural nesse mundo? Leis, gente, são boas. Eu não estou falando ok, a gente não tem que ter leis, né? Ou essas leis não valem de nada. Mas as leis não mudam o coração. As leis não mudam o coração. Elas cuidam muito mais da moral. Mas Cristo, Ele nunca tentou mudar as coisas de fora para dentro. Não era uma das grandes brigas de Jesus com os fariseus? Porque eles se mostravam bonitos exteriormente, mas a mudança não era interna. Quando Jesus pregava a lei, você vai achar alguns textos que Jesus prega a lei, como ele faz com o jovem rico. Quem se lembra, né? O jovem rico chega, né? E fala como que o que ele deveria fazer para herdar a salvação. E é estranho porque Jesus fala: você conhece as leis, você conhece os mandamentos. E aí ele fala: tudo isso eu tenho observado. Exteriormente ele poderia estar observando essas coisas, talvez ele poderia nunca ter matado alguém. Mas aí Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala, né? Você ouviste, não matarás, mas se você chama o sermão de tolo, você já matou. Eu gosto desse exemplo, porque a gente já matou alguém toda vez. Quando você está no trânsito e alguém entra na frente, dá aquela buzinada e xinga, você matou. Jesus está falando: você não consegue cumprir. Leis não mudam o coração. Sabe o que serve a lei? Ela é um diagnóstico. Quando você vai no médico, você quebra um braço e você faz um raio-x. E aquela máquina de raio-x, ela funciona como a lei. Ela vai te mostrar que você tem um problema. Mas a lei não serve para consertar o seu problema. Aí você vai ter que ir no médico que vai te dar um outro remédio que vai fazer alguma coisa no seu braço que vai curar. A lei, ela serve para apontar a nossa insuficiência. Ao me deparar com a lei, eu me prostro e eu corro para Jesus. E eu falo: eu não consigo. Jesus nunca achou que você conseguiria cumprir todas as leis. Deus, ao tirar o povo do Antigo Testamento, do Egito, lá no Antigo Testamento, Ele também não fala assim: olha, se vocês cumprirem essas leis, eu vou tirar vocês do Egito, ok? Vou te dar 10 aqui. Não, vou colocar só 2. Se vocês cumprirem, eu tiro vocês do Egito. Se não cumprir, não tem. Deus tira amorosamente aquele povo do deserto. E Jesus leva eles para uma terra. E Jesus dá a lei para mostrar. Deus dá a lei para mostrar a santidade dele e para mostrar como aquele povo deveria viver. Deus estava falando: vocês eram escravos no Egito, agora vocês não são mais escravos.
Mas será, então, voltando ao nosso ponto, que nós não temos tentado mudar as coisas de cima para baixo porque é mais rápido? Vamos fazer lei. A igreja brasileira muitas vezes está assim, vamos fazer lei. Não importa se quem está fazendo a lei, como que é a vida do rapaz, como que é o casamento dele, se está separando, se ele é ético, não importa. O importa é fazer lei e jogar por abaixo do povo. Mas a imagem que vem na minha mente quando eu penso no reino dos céus é a imagem que Jesus fala que o seu reino é como um grão de mostarda pequenininho que é jogado na terra e esquece, porque Deus vai dar o crescimento e esse grão de mostarda vai crescendo vagarosamente. É muito mais trabalhoso, mas é de baixo para cima. O mundo tem que conhecer a igreja, não somente, gente, porque ela é contra, mas também pela forma que ela se propõe a viver. O mundo tem que ficar intrigado com a nossa forma de viver. Ele tem que olhar o cristão, um discípulo de Jesus que vive esse sermão dessa forma, e ele tem que falar por quê? Por que eles vivem assim? Veja o que Martin Lloyd Jones ele fala sobre esse assunto. O crente é alguém inteiramente diferente das pessoas desse mundo. O cristão é um novo homem, é uma nova criação, pertence a um reino totalmente diferente deste mundo. Presta atenção no que ele fala. O mundo não somente é diferente do crente, o mundo nem ao menos é capaz de entendê-lo. E se você e eu, aí a gente traz pra gente, ele fala, nesse sentido primário, nesse sentido que eu estou falando, nós não constituímos problemas e enigmas para os incrédulos que se movem ao nosso redor. Ele está falando, se você não gera essa pergunta nas pessoas ao redor, por que ele vive assim? Por que ele tem esse valor? Por que ele responde à ofensa dessa forma? Aí ele fala, então isso pode revelar muitas coisas sobre a autenticidade da nossa profissão de fé cristã. Será que a nossa vida, as pessoas ao redor, elas não vêem nada de diferente? Ou será que a ética nossa no trabalho, a forma como nós respondemos quando somos blasfemados, a forma como respondemos quando somos feridos, será que isso gera perguntas nas pessoas que estão ao nosso redor? Por que o Ricardo age desse jeito? Não é possível, isso não é normal. Qual que é a esperança que ele tem? Por que ele não revidou? Por que ele foi pedir perdão, mesmo que não foi você o culpado? Será que a nossa vida tem gerado essa pergunta nas pessoas ao nosso redor? Então vamos prosseguir. O que Jesus quis dizer sobre ser bem-aventurado os mansos? O que é mansidão? Eu gosto sempre de começar falando sobre uma coisa, descobrindo que é uma coisa falando que ela não é. Vamos descobrir o que não é mansidão. Mansidão não é algo de berço. Não é algo que você nasce com ou sem ela. A mansidão que Jesus está falando aqui nesse versículo. Eu sou uma pessoa muito mansa, eu nasci assim, sou um cara tranquilo. Não. Mansidão não é aquela pessoa que não mostra interesse, emoção, uma pessoa apática, indiferente. Isso não é ser manso, não é esse tipo de mansidão que Jesus está falando. Mansidão, muito menos, é alguém frouxo, fraco. O manso que está falando que não é essa pessoa. Mansidão não é, isso é importante para a gente. Eu acho que às vezes a gente brasileiro, a gente tem um pouquinho disso. Paz a qualquer custo. Não é aquele cara que é paz a qualquer custo. Não, eu tenho problema, não, estou vendo que meu amigo está andando num caminho perigoso, mas não vou falar, não, deixa para lá, né? Vamos, deixa cada um segue a sua vida. Essa não é a mansidão que Jesus está falando. Na verdade, não falar a verdade em amor, presta atenção, não falar a verdade ao próximo em amor é hipocrisia, não é mansidão. Isso é hipocrisia. Não confrontar situações erradas à luz da palavra de Deus não é mansidão, é falta de amor e um medo muito grande. Se eu estou vendo que o meu irmão está caminhando, está fazendo algo errado, que ele está falhando, e eu falo assim, não, por quê? Eu não quero confrontar, por quê? Porque eu sei que talvez ele dá problema para mim. Eu sei que o caminho que meu irmão está andando é um caminho de morte, é um caminho que ele vai quebrar a cara, mas eu não quero me envolver. Você está pensando nele ou você? Sejamos sinceros. Você está pensando no trabalho talvez que você vai ter. Se você tiver um compromisso com a palavra de Deus, você vai falar assim, meu amigo, esse caminho que você está andando não é o caminho certo.
não é o caminho correto. E aí você salva, né, o seu irmão, e mesmo sabendo que talvez isso pode gerar uma dor de cabeça para você, depois virar contra você, e você ter que entrar numa situação. A Bíblia fala que nós devemos falar a verdade aos outros, né, em amor. Falemos verdades uns aos outros em amor. Então, descobrindo que não é mansidão, vamos para exemplos bíblicos de mansos, de pessoas mansas. Primeiro, acho que foi chamado na Bíblia de manso. Quem lembra? Vamos ver quem está bom de Bíblia aqui. Sem medo, vamos lá. Quem foi o homem chamado de o homem mais manso que já tinha existido quando foi escrito, né, esse texto? Moisés. Olha, muito bem. Moisés foi descrito como o homem mais manso da terra, né? Até quando, né, foi escrito o livro, né, qual livro que é? Eu tenho que falar até qual livro é demais, né? Então, ele não tinha, por quê? Porque ele não tinha uma visão elevada demais de si mesmo. Lembra da história de Moisés? Ele abriu mão da corte egípcia. No deserto, ele não impunha a sua vontade sobre a vontade dos outros, mas antes ele se rebaixava e humilhava-se. Isso é mansidão. Lembra no deserto? Eu acho que se eu fosse Moisés, eu tinha batido na pedra no primeiro dia, né, para jorrar a água. Moisés, lá no final, lembrando até o final, teve um dia que ele se irou. O povo reclamando, o povo murmurando, o que nós fazemos também. Moisés era paciente. Ele não colocava a sua vontade à frente dos outros, mas ele se rebaixava e humilhava-se. Isso é mansidão. Humilhar-se totalmente sobre a mão de Deus e a sua vontade. Guarda isso, mansidão é humilhar-se totalmente sobre a mão de Deus e a sua vontade. Isso é um aspecto da mansidão. Outra pessoa que a Bíblia fala, né, que foi manso, especialmente nessa situação, Davi. Lembra quando no seu relacionamento com Saul foi ungido rei, né, primeiro rei de Israel. Saul fez tudo que era errado diante de Deus, quis agradar homens, quis agradar povo, quis agradar ancião. Deus, né, não se alegrou de Saul, mandou que Samuel ungisse Davi, né? Acho que Samuel ungisse Davi. Davi foi ungido. Ele sabia que ele seria o próximo monarca. Ele já tinha sido, né, nomeado como o próximo monarca, mas mesmo assim ele suportou perseguição de Saul injustamente. Ele teve até oportunidade para matar Saul e ele não fez isso. Isso é ser manso, porque você entende que você está sobre. Ele entendia, na verdade, que a vida de Saul pertencia a Deus, e Deus, no momento certo, faria as coisas na vida dele. Pense agora mais no Novo Testamento. Pense em Paulo, um homem com uma mente brilhante, uma personalidade extraordinária, um caráter fortíssimo. Mas paralelamente a isso, observamos a sua grande humildade e mansidão. Quantas vezes Paulo não foi perseguido injustamente, né? Foi perseguido por judeus, foi perseguido por romanos, foi chicoteado. Por quê? Porque ele pregava o evangelho. E ele poderia, como ele mesmo disse, em várias oportunidades, ter falado: olha aqui, eu sou cidadão romano, né? Teve até uma vez que ele fez isso. Vocês estão me perseguindo. Ele era conhecedor da palavra, farisaico, conhecia a palavra muito melhor do que a gente. Mas mesmo assim, ele escolheu não colocar o eu dele em primeiro lugar, mas ser submisso a Deus e colocar, né, o próximo na frente dele. Foi difamado até por igreja que ele plantou em Corinto, mas ele não usou de força, e sim de mansidão. E Jesus, se a gente falar de Jesus, eu vou deixar para a gente falar mais no final, é o nosso exemplo maior, né? Veja a vida de Jesus, pense um pouco na vida de Jesus. E o interessante para nós descobrirmos o que Jesus tinha em mente quando ele falava de manso, é que se nós olharmos para esses exemplos que nós lemos agora, nós veremos que nenhum desses homens, nem Moisés, pensa comigo, liderou um povo no deserto por 40 anos. Davi foi, né, o maior rei de Israel, lutou batalhas, valente. Paulo, destemido, né? Ia para viagem missionária, sofreu naufrágio, pregava, abria igreja. Nenhuma das características desse homem são de homens fracos, mas foram mansos. Vocês conseguem entender a diferença? Nenhum desses homens eram frouxos. Então, uma ótima definição para a mansidão
seria a seguinte: mansidão é força, é poder sob controle. Mansidão é alguém que tem força, é alguém que tem poder sob controle. Controle de quem? Controle de Deus, do Espírito Santo. Uma atitude de humildade, alguém que tem uma atitude de humildade para Deus e de gentileza para com os homens. E talvez você possa estar se perguntando nessa noite, eu me perguntei muito quando eu estava preparando esse estudo: será que eu sou uma pessoa mansa? Agora vamos tirar daqui dos personagens bíblicos, vamos trazer para a gente: será que eu sou uma pessoa mansa, como Jesus está falando aqui? E aí eu quero ver algumas características, algumas marcas de uma pessoa mansa, à luz do que a gente está falando. Você pode ir se analisando, pedindo para Deus: Deus, será que eu sou essa pessoa? Será que eu tenho sido essa pessoa? Uma coisa, o indivíduo manso, ele não se orgulha de si mesmo. Ele não se vangloria a seu próprio respeito em hipótese alguma. Será que você é uma pessoa que se orgulha de você mesmo? Eu sou o cara, eu faço, aconteço. O indivíduo que é manso, outro ponto, não exige coisa alguma para si mesmo. É meu direito, eu tenho direito, eu quero, eu tenho direito. Jesus teve vários direitos, né? Ele abriu mão. Ele não faz exigências quanto à sua posição, aos privilégios, às suas posses e à situação da sua vida. Terceiro, mais um ponto: ele não vive cuidando de si mesmo, da sua imagem, da sua reputação o tempo todo. A pessoa mansa não fica o tempo todo preocupado com a reputação dela, que as pessoas estão pensando de mim, que vão pensar de mim. Quarto, ele não tem uma atitude, ele não sente pena de si mesmo. Ele não tem uma atitude de autocomiseração. Quantas horas, gente, quantos anos às vezes a gente desperdiça com esse sentimento de, coitado de mim, né? Se as pessoas pelo menos descobrissem o valor que eu tenho, se eu tivesse uma outra oportunidade na vida, se as coisas tivessem sido diferentes para mim. E a gente chora e fica se lamentando com esse sentimento de: você não conhece a minha história, né? Como se eu tivesse outra oportunidade, se alguém tivesse, né? Às vezes se eu nascesse de novo, seria diferente em outro lugar. Esse sentimento de autocomiseração. Uma pessoa mansa não tem esse sentimento. Quando alguém enxerga, mais um ponto: o manso não vive na defensiva, protegendo-se, pois ele compreende que não tem nada que deve ser defendido. Faz todo sentido, não faz? Porque o manso, que Jesus está falando, é alguém que reconheceu a sua pobreza espiritual. Ele reconheceu que ele é falido. Ele reconheceu que diante de um Deus justo ele não tem nada para apresentar. E aí ele chora. Ele lamenta a sua situação. E aí, ele sabe, o manso, ele sabe, se alguém falar mal dele, se alguém falar alguma coisa dele, ele fala assim: realmente, talvez eu seja muito pior do que isso. Talvez não seja só isso, você não sabe nada de mim. Eu me conheço, eu sei meu íntimo, eu sei quem eu sou. Ele não fica: não, as pessoas têm que saber quem eu sou. Eu não sou isso que eles estão falando. Deixa eu proteger a minha imagem. John Bunyan, pastor, né, de décadas, séculos atrás, ele disse assim: que aquele que está caído não precisa temer a queda. Sem Deus nós estamos caídos. Por nós mesmos nós estamos caídos. Não tem que estar preocupado com a sua imagem excessivamente. Quando alguém enxerga verdadeiramente como é, ele sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal. Não precisa preocupar-se com os outros homens, o que os outros homens digam ou façam, porque ele sabe que ele merece tudo isso e muito mais. O indivíduo que é verdadeiramente manso é aquele, na verdade, olha o sentimento de uma pessoa mansa, que se admira de que Deus e os homens possam pensar tão bem dele, tratando tão bem. Ele se admira quando ele é visto bem por Deus, porque ele sabe quem ele é mau, quanto ele é pecador. Ele se admira quando homens acham bem dele, porque ele sabe no íntimo quem ele é. Ser manso significa que estamos dispostos, outra característica de um manso, a ouvir e aprender, que temos uma visão tão pequena de nós mesmos, que nós estamos prontos a dar ouvido que as pessoas têm para nos dizer.
nós somos ensinados. Uma pessoa mansa, ela é ensinada, porque ela sabe, ela se conhece, ela sabe que ela precisa aprender muito. Ela não tem aquele sentimento, não. Você vai falar para mim, já sei. Eu sou uma pessoa boa. Eu já passei muita coisa nessa vida. Eu sou uma pessoa experimentada. Você não tem nada para me ensinar. O manso, ele sabe que ele sempre tem alguma coisa para aprender. E acima de tudo, ele sabe especialmente de Deus, pelo Espírito Santo, que ele precisa ser corrigido em amor o tempo todo. Ele é guiado por Cristo. Ser manso é usar de paciência e longanimidade, mesmo quando sofremos injustamente. Mesmo quando alguém está falando algo de você injustamente, o manso, ele usa de paciência e longanimidade. A atitude de uma pessoa mansa, ela é suave, é uma atitude suave, meiga e humilde. Jonathan Edwards, pregador famoso, ele disse assim, e isso resume bem o pensamento sobre o que a gente está falando: os espiritualmente orgulhosos sempre suspeitam dos outros. A pessoa que ela é orgulhosa espiritualmente, ela sempre vai suspeitar dos outros. Mas o humilde cristão, ele desconfia de si mesmo. Na verdade, não há nada no mundo que ele seja mais suspeito do que o seu próprio coração. A pessoa orgulhosa encontra defeito em outros crentes. Ele é rápido em notar a deficiência das outras pessoas. Mas o humilde cristão tem muito trabalho para fazer em casa, consigo mesmo. Ele vê tanto mal em seu próprio coração e está tão preocupado com isso, que ele não se preocupa com o orgulho do coração dos outros. Ele desconfia do seu próprio coração. Essa é a imagem do manso, de alguém que se reconheceu falido espiritualmente. Veja bem, ninguém aqui é capaz de se tornar manso pela sua própria força. Talvez você possa estar pensando, eu tenho que sair daqui hoje e me tornar alguém manso. Não. Você não pode se tornar manso, a não ser que seja pelo Espírito de Deus. Você, para ser uma pessoa mansa, você tem que se lembrar que você primeiro precisa reconhecer a sua falência espiritual. Você precisa reconhecer que você não tem nada de bom diante de Deus. E aí você chora os seus pecados. E aí você não se importa mais com a sua imagem, porque você sabe que você realmente é mau. Lutero falava a dupla natureza do cristão: santo e pecador. A gente é santo, justificado, fui mais amado do que eu merecia, fui mais amado do que eu poderia me imaginar nessa vida, mas ao mesmo tempo sou o pior dos pecadores. Essa é a natureza do cristão. E vai ser assim até a gente morrer. Aí a gente vai receber um novo corpo, aí você vai ser totalmente santo, você vai ser uma nova, mais que uma nova criatura. A gente é uma nova criatura aqui, mas aí você vai experimentar de ver Deus face a face. Mas até lá, você não se admira se alguém falar mal de você. Claro, ninguém gosta, eu não gosto que falem mal de mim, mas eu não tenho que ficar indo atrás, tentando descobrir, provar que eu não sou isso, provar que eu sou aquilo. Ok, eu sei quem eu sou. Eu sou uma pessoa má realmente, mas pela graça de Deus eu fui amado e aceito na cruz. E aí eu começo a encontrar mansidão em mim. Eu falo assim, eu não preciso ficar correndo para buscar a aprovação de homens. Não preciso ficar correndo para mostrar para as pessoas o quanto eu sou bom. A mansidão é abraçar isso e reconhecer o poder de Deus. A mansidão ela é encontrada em uma pessoa, em Jesus. Você não pode conseguir isso pelo seu próprio esforço, sem o poder do Espírito Santo. Se você vê em você características que a gente leu aqui, e eu vi muitas em mim, espero que você não saia e fale assim, eu não tenho nenhuma, eu sou um cara manso, minha vida está totalmente correta. Já é de se suspeitar, né? Mas se você olhou essas características e falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, você está pelo caminho certo. Aí você recebe o consolo de Deus. E aí você vai se tornar cada dia mais manso. E o que os mansos ganham? O que ele ganha fazendo isso? Por que não é melhor eu me proteger? Não é melhor eu agir no espírito do mundo? Jesus fala que os mansos, eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra. Então, em Romanos 8, nos é dito que nós nos tornaremos, nós somos, quem é salvo, é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que todas as coisas existentes no universo, quando você você se arrepende dos seus pecados, você entra no reino de Deus, você é consolado, e tudo isso, Deus está falando, tudo isso que existe, todo o universo, todo o cosmos, Deus, todas as coisas,
você vai ganhar isso como herança. Os céus como herança. A mansidão, ela tem a eternidade em mente. Se você pensar somente com os olhos dessa terra, você vai ficar correndo atrás de se justificar, você vai ficar correndo atrás da sua autoimagem, e você vai ficar correndo muitas vezes atrás de uma autocomiseração. Coitado de mim, né? Se eu tivesse outra oportunidade. Mas se você tiver o céu em mente, você vai ser uma pessoa mansa. E o céu, gente, muitas vezes a gente pode pensar assim: ok, vou ganhar o céu. Jesus falou que nós começaríamos a experimentar os céus aqui, porque o céu é o próprio Cristo. Então, uma pessoa mansa, ela começa a viver o reino de Deus e essa mansidão aqui na terra. A sua vida, ela representa mais o céu ou o outro lado? Ela já tem sinais do reino de Deus na sua vida? A sua vida se parece com o céu? Faça uma análise sincera do seu coração. Você abraçou a mansidão ou você está lutando pelos seus direitos, pelos seus interesses, pelas suas paixões, pela sua busca, nunca sendo capaz de ver que existem momentos que você precisa submeter as suas paixões a Cristo, os seus sonhos a Cristo? Ah, não, mas eu tenho uma personalidade muito forte, você não me conhece. Essa personalidade forte sua, muitas vezes, vai te fazer entrar em cada buraco. Depois você olha e fala: como que eu saio disso? O desejo de fazer as coisas no seu braço, de se justificar, muitas vezes vai provocar uma bagunça na sua vida. E talvez existam relacionamentos em sua vida aonde estão é uma bagunça. Talvez onde você olha e fala assim: não tem mais como ser consertado. Eu fui grosso demais com essa pessoa. Eu fui orgulhoso demais com essa pessoa por causa da sua falta de mansidão. E talvez você hoje se encontre cansado e sobrecarregado, né? Quantas coisas eu tenho feito no meu próprio braço? Talvez cansado demais de lamentar, de ficar sentindo compaixão de si mesmo, ou talvez cansado demais de tentar mostrar para as pessoas quanto você é valioso, quanto você, né, é suficiente. Talvez seus relacionamentos, como nós falamos, estejam em frangalhos, né? Talvez existem buracos que você entrou, que você está aqui essa noite e fala: como eu saio disso? Eu não sei como consertar isso tudo. Amizades desfeitas, relacionamentos desfeitos, e você olha e fala: não sei o que fazer. Aí a gente lembra o que Jesus falou, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, né? Ele fala: aprendei de mim, porque ele é o quê? Ele é manso e humilde de coração. Ele é manso e humilde de coração. Se tem alguém que é o nosso referencial de mansidão, é o próprio Cristo. Olhe para os evangelhos, veja a vida de Jesus. Foi zombado. Primeiro, né, vamos começar. Era o próprio Deus. Abriu mão, Filipenses, falando do retrato de Jesus, falou: olha, ele abriu mão de toda a glória que ele tinha nos céus. Ele era Deus, ele criou o mundo. Vem à terra em forma de homem, uma humilhação. Jesus abre mão de parte dos seus atributos para vir à terra. Mas ainda assim, Filipenses está falando que ainda assim ele se humilha entre os homens e toma a forma de servo. Ele não somente vem como homem, mas ele se torna o menor dos homens, servindo os outros. Ele poderia ter falado em vários momentos: gente, olha aqui, gente, eu sou Deus, eu sou Jesus. Quando Pedro tira a espada, Jesus fala: olha, se eu quisesse, Pedro, não é pela espada do meu reino. Se eu quisesse, eu dava ordem para legiões vir aqui e me proteger, mas ele era submisso à vontade de Deus. Jesus, ele queria ser submisso ao plano que Deus tinha escrito na eternidade de salvar o mundo. Por amor a Deus e por amor a nós, ele se torna submisso. E ele se humilha até a morte. E a morte mais humilhante da época, a morte de cruz, que estava proposta para mim e para você, que não merecia, morreu em nosso lugar. Quer ser manso? Corre para Jesus. Olhe para ele diariamente. Veja como ele agia. Olhe para as Escrituras. Olhe para o caráter de Cristo.
Somente assim, eu e você poderemos ser mansos de coração e herdaremos todas as coisas com Cristo. A mansidão tem nome: Jesus. Manso e humilde de coração. Que a luz dessa verdade, nesse momento, eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos e se examinasse e falasse: Senhor, eu tenho sido uma pessoa mansa? Eu tenho sido uma pessoa que tenho sido uma pessoa que tem tentado me justificar, me impor? Eu sou esse cidadão do reino do Senhor que reconheceu a sua falência espiritual, que chorou e que agora sabe que não tem nada demais em si mesmo, ou eu ainda me acho alguma coisa. Você pode orar em silêncio, chama o Rodrigo para fazer uma oração. Você pode orar em silêncio, a gente vai responder ao Senhor